Boa noite a todos. Hoje iremos apresentar o trabalho de psicologia organizacional com o tema Cognição nas organizações de trabalho. Bem-vindos ao De Olho na Rede. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e crucial para o sucesso de qualquer organização: a cognição nas organizações de trabalho, destacando como os processos cognitivos influenciam a comunicação, a tomada de decisões e o desempenho no ambiente profissional. Tá bom. Vamos lá. O que é cognição? Aí eu poderia trazer, a gente poderia trazer aqui um conceito bem teórico, mas eu prefiro que a gente diga de uma forma que as pessoas possam entender. Cognição são nossos processos mentais, que permitem que a gente aprenda, que a gente interaja, que a gente viva, que a gente faça esse movimento que nós estamos fazendo aqui com vocês. Para eu levantar o meu braço, existe um processo cognitivo dentro do meu cérebro. Desde o visual, de que altura eu vou levantar, até que força eu vou fazer. Para você pegar a caneca, você tem que usar a sua cognição. Sim. Então, estimulação cognitiva é ginástica para o cérebro. Uau. Agora, olha Poucas só, palavras aí, é? Ginástica para o cérebro. Ginástica Agora tá pro claro, cérebro. ninguém esquece mais. Cognição são algumas funções que o cérebro faz, e que dependem de algumas redes neuronais específicas, Por exemplo, a atenção. Ela é uma função cognitiva, Então, você manter o foco em uma determinada tarefa, isso é uma função cognitiva. Existe uma rede de neurônios que se especializa exatamente em manter o foco atencional. O raciocínio, basicamente, é você conseguir manipular informações na mente. O planejamento, a capacidade de você planejar etapas. A memória é uma função cognitiva. Existe uma via específica para a memória. A linguagem, comunicação, você se comunicar com as pessoas, a linguagem é uma função cognitiva. E a própria capacidade de reconhecimento. Então, você reconhecer que isso é um celular, que isso é uma caneca, um microfone, você saber se localizar no espaço, tudo isso depende de redes muito... Racionalidade limitada. O que reconhece essa teoria? Que nós não temos decisões satisfatórias. Perdão, que nós não temos decisões ótimas, mas satisfatórias. Ou seja, quando nós falamos lá na teoria de Taylor, na administração científica, quando dizemos que temos o homem certo para a tarefa certa, que nós temos só um jeito certo de fazer as coisas, isso não é bem verdade. Na verdade, esse é o jeito satisfatório, porque existem infinitas formas de fazer as coisas, Então, o que nós encontramos, na verdade, é um jeito satisfatório, tá? Inclusive, esta teoria já está dando pé, vamos dizer, na área matemática, na área de pesquisa operacional. Talvez vocês vão ver um pouquinho mais quando vem operações, Porque para fazer de forma eficiente e eficaz um determinado processo, nós podemos ter infinitos caminhos. E nós podemos avaliar cada um desses caminhos para ver qual nos traz maior lucro. Mas o cérebro humano não consegue fazer isso. Eu posso fazer de repente de 20 jeitos, mas de todos os jeitos, só nós conseguimos fazer através de quê? Dos computadores, Aí que entra toda a lógica da matemática e da pesquisa operacional, dos algoritmos, e dos modelos matemáticos, e os prototipos e etc. Por quê? Porque o ser humano não é capaz de encontrar o caminho ótimo, simplesmente porque o cérebro humano não consegue processar todas as informações ao mesmo tempo, tá? Limitação do ser humano em não ter acesso e processar cognitivas as múltiplas opções. Isso que eu estava falando agora. Então, a racionalidade é limitada casualmente por isso, porque a gente tem uma limitação natural, nos nossos cérebros, tá? Considerar que a otimização é uma de decisões é uma ficção, tá? E o Simmons disse, se nós dizemos que nossa decisão é a ótima, isso é mentira, é uma ficção.
porque nossa decisão foi baseada por outras coisas. Pode ser por uma experiência passada, pode ser por minha cultura, por minhas costumes, tá? Não por um processo absolutamente racional. Quem tomou uma decisão absolutamente racional? Os computadores. E, na verdade, quem toma a decisão somos nós, não é o computador. O computador me está dando os caminhos ótimos. Eu que decido qual ciclo, tá? Que não necessariamente vai ser o ótimo, né? Pressões afetivas, culturais, jogos de poder influenciam no conteúdo das decisões. Às vezes eu tenho vários caminhos, mas o ótimo me diz que é esse ali. Mas se eu vou demitir muita gente, mas se eu vou afetar o ambiente, mas talvez eu não siga aquele caminho, entre aspas, ótimo. E talvez não é ótimo, porque a gente não está considerando outras variáveis que podem ser não tão medidas matematicamente, mas que emocionalmente podem afetar, né? Então, talvez isso já faz com que não seja totalmente ótimo, né? Impossibilidade material de obter todas as informações, dados, inclusive isso aqui. Eu posso coletar todas as informações, inclusive colocar no computador. Mas será que são todas as informações possíveis? Não será que eu posso coletar mais? Também nós temos essa limitação. Nós somente estamos colocando e obtendo, né, o valor ótimo, considerando as informações que nós conseguimos coletar, porque às vezes nós temos problemas de tempo e custo para coletar dados, fazer pesquisa custa, né? Custa tanto o pessoal, os materiais, tudo que eu preciso para processar os dados, quanto o tempo que nós vamos gastar para desenvolver pesquisa, né? Então, todos esses pontos que estão aqui, o Siemens trouxe dizendo, olha, a racionalidade realmente não é absoluta, ela é limitada, tá? Então, o que nós vemos aqui? Como analisamos essa racionalidade? Nós vamos fazer dois tipos de pesquisa para saber um pouquinho mais sobre essas racionalidades, tá? Uma são pesquisas sobre condições organizacionais e sociais do processo decisório, ou seja, são coisas mais externas, tá? Condições organizacionais e sociais de fora do indivíduo, tá? E nós podemos fazer pesquisas sobre a estruturação do campo cognitivo das pessoas, dos atores sociais no processo decisório. Então, eu posso estudar a racionalidade, estudando o campo de ação, né, a organização, o processo de socialização, né, ou posso estudar o campo cognitivo das pessoas, desses atores sociais, tá? Então, quando nós estudamos as condições sociais, o lado externo, aí entra o modelo de Searle e March, tá? Eles são dois pesquisadores que, né, investigaram o que acontece no entorno social, no ambiente externo às pessoas, tá? Então, eles consideraram ou trouxeram 4 elementos ou 4 dimensões a serem consideradas, tá? Uma primeira dimensão é a quase resolução de conflitos. O que significa isso? Inconsistências nas decisões são compensadas por reserva de recursos. Então, na verdade, no dia a dia, as pessoas, quando se relacionam e têm interesses conflituantes, né? Vamos dizer que há não é que seja uma briga, mas há como chama? Um empecilho, há um despace, né? Então, a ideia que as pessoas ou os administradores querem é evitar esse impasse, né? Então, o que significa quase resolução de conflitos? E o que significa reserva de recursos? Então, o que fazem os administradores? Tentam evitar esses conflitos. Tanto que se houver conflito, eu vou ter uma reserva para não ter esse conflito. Me explico. Exemplo. Eu tenho que vender
produtos para meus clientes, tá? E vamos dizer que eu, pelo geral, tenho uma demanda de 20 produtos por mês, tá? 20. Então, normalmente eu deveria produzir 20, 20, 20, porque eu tenho uma demanda de 20. Mas pode ser que a demanda suba e a demanda seja 25 ou 30, né? Aliás, quais são esses outros comportamentos? Taleb destaca que algumas pessoas são frágeis, outras são resilientes e há aquelas antifrágeis. Gente, o que é a fragilidade ou a antifragilidade ou a resiliência? Tem a ver com um comportamento diante de uma situação não prevista, não planejada ou surpreendente que se apresenta a todos nós. Então, eu só consigo saber se sou antifrágil, se sou frágil ou sou resiliente diante de um evento não planejado, diante de uma coisa que eu não consegui imaginar ou que eu sou inexperiente. E é por isso que eu costumo comentar que a capacidade de você ser tolerante ao desconforto, ela é crucial para o seu desenvolvimento, inclusive de liderança. O que ocorre com as pessoas que são frágeis? Diante desses eventos, elas acabam desfalecendo, elas simplesmente caem e é muito difícil que se levantem. Veja o caso de, por exemplo, uma demissão inesperada. A pessoa nunca pensou que isso poderia acontecer. Se ela é frágil, dificilmente ela se levanta da cama depois, ela para de mostrar currículos, ou ela vai até mostrar alguns, ela apresenta, vai para algumas entrevistas de emprego, mas diante da dificuldade de ser contratada, ela acaba desistindo depois. Isso pode ocorrer numa demissão, isso pode ocorrer diante de um trabalho desafiador que não foi bem sucedido. Bem, as pessoas frágeis, elas perdem o rumo quando expostas à desordem. Já as pessoas resilientes, elas têm um comportamento muito mais maduro, mas menos maduro do que a antifragilidade. A resiliência, como todo mundo já ouviu falar, tem a ver muito com a flexibilidade de um bambu chinês, a robustez de enfrentar as turbulências. Então, o que acontece com uma pessoa resiliente? Ela suporta a pressão, ela leva a pancada, cai e se levanta. Poxa, mas Wellington, não tá bom? Não, não tá, porque se você fizer isso a vida toda, vai chegar uma hora que você não vai querer mais lutar. É o que ocorre, por exemplo, com pessoas que, diante, por exemplo, do seu trabalho na área comercial, em vendas, elas vão sendo resilientes, até o instante que dizem, olha, eu vou fazer qualquer coisa na vida, menos trabalhar com vendas, porque eu não aguento mais isso. Esse tipo de fala tem a ver com alguém que foi resiliente a vida toda. Ela foi suportando as adversidades, suportando, mas chegou uma hora que o copo ficou cheio demais e acaba, não quero mais isso. Pessoas antifrágeis têm um comportamento mais maduro ainda, porque diante daquilo que é inesperado ou das adversidades da vida, do trabalho, essas pessoas crescem com esses eventos, elas se tornam maiores exatamente porque foram colocadas em situações de desconforto, em situações que a princípio não gostariam. Mas, como diz o ditado, fizeram do limão uma limonada. Elas aproveitaram essa exposição à desordem, ao caos, para se tornar melhores do que elas poderiam ser. Elas são gratas àqueles eventos, que para outras pessoas foram traumáticos. Então, diante de uma mesma situação, você pode ser resiliente, você pode ser frágil, que seria pior ainda, ou ainda você pode agir com antifragilidade. Eu quero concluir esse nosso Drops lembrando uma frase do próprio Nassim Taleb na obra Antifrágil, quando ele diz, nós precisamos de aleatoriedade, bagunça, aventuras, incerteza, autodescoberta, episódios quase traumáticos. Todas essas coisas é que tornam a vida digna de ser vivida.
Se você não tiver um agente estressor na sua vida, você não se desenvolve, eu não me desenvolvo. É a exposição à desordem e o nosso apetite por situações que outros correm que faz com que nós cheguemos mais longe. Pense nisso. Vimos que a cognição nas organizações é um campo vasto e dinâmico que abrange desde os processos mentais individuais até a complexa interação social e a cultura organizacional. Compreender e otimizar a cognição não é apenas uma vantagem competitiva, mas um imperativo para construir organizações mais resilientes, inovadoras e humanas no século XXI. Convidamos você a continuar de olho na rede e a aprofundar seus conhecimentos sobre como a mente humana molda e é moldada pelo mundo do trabalho.